É um grande prazer estar aqui hoje para falar no Tribunal Superior do Trabalho sobre o PJE, embora muito do que eu tinha para falar, o ministro-presidente já adiantou. Mas a minha apresentação ela será dividida em 3 tópicos que eu pretendo abordar na seguinte ordem. Primeiro, o que é o PJE? Depois, o processo de implantação desse sistema na Justiça do Trabalho como um todo e, finalmente, o que ele representará para o Tribunal Superior do Trabalho. A primeira pergunta que muitos fazem quando se deparam com esse nome do PJE, o que é, na verdade, esse processo judicial eletrônico que tanto se fala a nível nacional e que hoje já está assumindo até uma dimensão a nível internacional, já que o Brasil hoje é um dos pioneiros no desenvolvimento de processo judicial eletrônico na sua esfera judicial estatal. A primeira confusão é se ele seria um software. Eu diria que não. O PJE seria um projeto qualquer? Também não. Alguns dizem que ele pode ser uma panaceia que resolverá todos os nossos problemas do Poder Judiciário do Estado brasileiro. Eu também diria que não. Então, o que é o PJE? O conceito que eu adoto, ele é que é um serviço que exige uma infraestrutura que gera um produto e que tem que ser útil a um usuário. E aí os senhores perguntarão, mas o PJE é um serviço? Na verdade, o PJE não é um serviço. O PJE, na verdade, é o serviço. Então, vamos recapitular o conceito, para que a gente entenda bem, quando se fala de PJE, da sua dimensão muito maior. Ele é um serviço. Qual serviço? Um serviço de entrega da prestação jurisdicional. É o nosso principal serviço, é a nossa razão de existir. Exige uma infraestrutura, e quando a gente fala nessa infraestrutura, nós falamos de pessoas, de equipamentos, de rede de internet, de prédios, de mobiliário, toda uma infraestrutura para que esse serviço possa ser bem prestado e prestado de forma adequada, que gera um produto, que é o resultado dessa entrega de prestação jurisdicional e que, finalmente, tem um foco de utilidade a um usuário, que são os nossos jurisdicionados. Então, quando a gente fala de processo judicial eletrônico de PJE, ele é muito mais do que um simples software. Ele é todo um serviço que é prestado por nós do Poder Judiciário, abarcando várias e várias áreas do tribunal. Não é apenas algo que possa ser vinculado à área de Secretaria de Tecnologia. E esse serviço, nós sabemos, começou de forma muito precária, com o uso do papel e a caneta tinteiro. E os juízes, para fazer a entrega dessa prestação jurisdicional do Estado, eram obrigados a elaborar à mão as suas decisões judiciais. E o tempo foi passando, e aí veio, então, a grande primeira revolução tecnológica nesse serviço, que foi o advento das máquinas de escrever, manuais, e as nossas decisões passaram a ser datilografadas, e já ocorreu o primeiro grande impacto de mudança, porque foi muito questionado na época do como se poderia ter a certeza de que aquilo que era agora feito por uma máquina era, na verdade, um ato praticado por um juiz, por um agente do Estado, por um magistrado. E, incrível que pareça, no nosso país, talvez a primeira norma legal que venha tratar do uso da máquina de escrever tenha sido o Código de Processo Penal brasileiro, que data de
1940. E aí o juiz passou a ter que assinar todas as folhas de rubricar para dar segurança jurídica e dizer que aquele ato feito por uma máquina era, na verdade, um ato subscrito e chancelado por um juiz. Já nasceu aí a nossa burocracia cartorária, que até bem pouco tempo nos persegue dentro do Poder Judiciário. E vieram, então, os nossos fichários para organizar as fichas, para que nós pudéssemos saber por onde os nossos processos andavam. Depois veio, nos anos 80, a grande revolução, que foi as máquinas elétricas, as famosas máquinas Olivetti, que invadiram o judiciário para dar um grande ganho na nossa produtividade. Depois, aquela outra máquina que nos salvou das decisões repetitivas, as máquinas de xerox, onde tanto os advogados como os juízes passaram a usar xerocópias para fazer reprodução em série de algumas peças que se repetiam, e até o advento dos anos 80, já no finalzinho, quando começa a haver a transição da máquina de escrever para os computadores. Para nós termos uma ideia, o CPD do TST foi inaugurado em 1984. A primeira equipe, formada por alguns poucos analistas, e a maioria, hoje, até uma função que seria os programadores, também data de 1984, algo bem recente, se nós formos olhar a história. Em 1990, aparece, então, a primeira grande revolução tecnológica, os computadores 286, com telas monocromáticas, que passa a dar um ganho maior de produtividade nesse serviço. Posteriormente, vem o advento das impressoras matriciais, que passam a fazer o barulho dentro das nossas unidades judiciárias, evidenciando uma grande mudança também na forma de se prestar esse serviço, até que, em 1996, há o ingresso do TST na internet, com o lançamento do primeiro site do TST, e a internet data de 1990, em seguida demorou 6 anos para se chegar à Justiça do Trabalho, e mais ou menos em 1995 é quando começa a aflorar mais em nosso país. Em 1999, a lei do fax, que pela primeira vez se possibilita ao usuário externo o uso da tecnologia para fazer com que os seus pedidos chegassem até o judiciário. Nos anos 2000, passa a ter como uma infraestrutura básica das nossas unidades as impressoras jato de tinta, até que, em 2003, surge aquilo que nós podemos hoje intitular da primeira experiência no nosso país de processo eletrônico. Surge o EPROC, um sistema desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para juizados especiais federais, mesmo antes do advento de qualquer lei que permitisse a utilização desse recurso tecnológico para a entrega de prestação jurisdicional. Mas a Justiça Federal, assoberbada de processos e precisando dar uma resposta sob pena de inviabilizar aquele instituto que foi saudado pelos processualistas como a grande revolução do Poder Judiciário, que eram os juizados, se viu diante da necessidade de ou usar a tecnologia ou sucumbir ante o volume de processos que ali chegava. Em 2004, surge no TRF da 5ª Região, do Nordeste, o CRETA, um sistema que, de certa forma, também concebido para juizado, aproveitando muito das ideias concebidas pelo sistema do EPROC, mas já numa linguagem de programação mais moderna. E o CRETA passa a ser o que hoje nós podemos dizer o primeiro embrião de concepção do PJE no âmbito daquele tribunal. Em 2005, a Justiça do Trabalho inicia a sua rede corporativa, integrando todos os tribunais regionais ao TST através de uma grande rede nacional com o nosso backbone nacional. E, em 2006, surge o advento da Lei 11.419, promulgada pelo então presidente Lula, na gestão da ministra Ellen Grace, dando o arcabouço jurídico para que o país pudesse avançar com uma legislação específica relacionada ao processo judicial eletrônico. Em 2006, o próprio CNJ passa a tentar
construir a nível nacional um sistema único, que foi intitulado na época de Projude, que, infelizmente, não conseguiu atingir esse objetivo, se espraiou por cerca de 19 tribunais de justiça, na maioria no âmbito dos juizados, e hoje é um sistema que está sem evolução em face da própria mudança de sistema adotado pelo Conselho Nacional de Justiça. Em 2007, mais precisamente em maio de 2007, o Supremo começa a receber os seus processos digitalizados, seus recursos extraordinários e os agravos. Em dezembro de 2007, a Justiça do Trabalho tenta realizar sua primeira experiência de construção de um sistema de processo judicial nacional, que foi intitulado de SUAP, que, infelizmente, também foi um sistema que não logrou o êxito de implantação, já que o SERPRO, que estava encarregado do seu desenvolvimento, não conseguiu entregar o produto. Em maio de 2008, diante da necessidade da Justiça do Trabalho, em alguns tribunais, de quererem mudar a cultura e passarem a utilizar processo eletrônico, e diante da não implantação do SUAP a nível nacional, que tinha gerado uma grande expectativa, alguns tribunais regionais começam, então, a desenvolver as suas soluções próprias de processo eletrônico. O Tribunal Regional da 13ª Região faz uma adaptação do seu sistema de acompanhamento processual interno e desenvolve uma primeira experiência de processo eletrônico com recebimento de peças via internet. Em janeiro de 2009 vem o PROVI. Em agosto de 2009, também o Tribunal da 9ª Região faz a sua experiência em algumas varas, até que no dia 15 de nove de 2009, o CNJ, juntamente com o Conselho da Justiça Federal e os TRFs, celebram um acordo de cooperação técnica para desenvolvimento de um sistema que seria considerado o Sistema Único Nacional. Em março de 2010, o CNJ celebra com o TRF da 5ª Região um acordo de cooperação técnica, o número 03 de 2010, para desenvolvimento específico desse sistema, diante das negociações iniciadas em 2009, mas que até então não tinham surtido efeito, para que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sediado no Nordeste, desenvolvesse o que hoje nós conhecemos como o PJE. Então, em março de 2010, houve adesão a esse acordo de cooperação técnica de toda a Justiça do Trabalho, através do Tribunal Superior do Trabalho e seus 24 tribunais regionais, bem como de 15 dos 27 tribunais de justiça. Passa-se, então, a ter um escopo de realmente um sistema a nível nacional, não só de um dos ramos da justiça brasileira, mas do seu segmento mais representativo, a Justiça do Trabalho federal e a estadual. E, em abril de 2010, é implantada a primeira experiência do nosso PJE em 3 varas cíveis de Natal. O TST, no ano de 2010, mais precisamente, eu pus setembro, mas foi final de agosto, 31 de agosto, início de setembro, passa a implantar também o seu processo digitalizado para recebimento de peças eletrônicas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Nesse segundo semestre de 2010, para e passo ao desenvolvimento do sistema local, a Justiça do Trabalho começa a fazer valer o acordo de cooperação técnica e realizar estudos para desenvolvimento do sistema PJE no âmbito da Justiça do Trabalho. Passa-se a fazer as adaptações de fluxos, já que o sistema era oriundo da Justiça Federal, era preciso adaptar para as realidades do processo do trabalho. E a estratégia adotada em 2010 foi no sentido de se iniciar pela execução. Entendeu-se que nós tínhamos
um grande volume de processos de execução na Justiça do Trabalho, nós tínhamos uma grande taxa de congestionamento e que a Justiça do Trabalho iria participar do projeto PJE, iniciando pela execução, mais precisamente pelo que se chamou de um termo de abertura de execução, que seria um início de recebimento eletrônico dos processos que tramitavam no meio físico para passar a tramitar no meio eletrônico. A ideia era privilegiar o processo de execução, em razão da inadimplência, quanto mais dos devedores trabalhistas, e com foco no nosso usuário mais desesperado, com dívidas e que não conseguia receber o seu crédito. Então, em fevereiro de 2011, ainda na gestão do ministro Moura França, é implantado a primeira tentativa de PJE na Justiça do Trabalho, no Tribunal Regional da 23ª Região. Em março de 2011, assume a presidência o ministro João Orestes Dallazen. E já no seu discurso de posse, o ministro deixa bem claro que o PJE seria a menina dos olhos dessa administração, como de fato tem sido. Ainda em março de 2011, a primeira providência do ministro no Colé-Precó é conclamar todos os tribunais regionais do trabalho a aderirem a este grande movimento de construção do processo judicial eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho. Todos os tribunais sinalizaram positivamente a essa convocação, a esse chamado do ministro-presidente, e nós montamos uma equipe técnica no início com 31 servidores em tempo integral, cedidos pelos mais diversos tribunais regionais do trabalho, pelo Tribunal Superior do Trabalho e também pela ASTIC, que é um órgão do CSJT. Hoje, essa equipe, conforme o próprio ministro-presidente falou, já conta com aproximadamente 60 técnicos, dentre técnicos da Justiça do Trabalho e também alguns técnicos terceirizados, cedidos pelo Banco do Brasil, e muito provavelmente essa equipe deverá ser acrescida com técnicos oriundos da Caixa Econômica. Foi contratada uma fábrica de software para dar mais um apoio, mais um braço de desenvolvimento ao projeto da Justiça do Trabalho, a mesma fábrica de software que desenvolvia o PJE para a Justiça Federal, no caso, a empresa Infox. Foi reavaliado todo o contexto do momento, entendeu o presidente de mudar a estratégia, e, em abril de 2011, a Justiça do Trabalho passou a ter o foco mais na fase de cognição de primeiro grau. E acredito que essa mudança estratégica ela é decisiva para que nós hoje pudéssemos estar aqui. O PJE vinha sendo desenvolvido pela Justiça Federal sem a participação da Justiça do Trabalho. Toda a fase de conhecimento estava assumindo os contornos e a cara da Justiça Federal. Com essa nova estratégia da Justiça do Trabalho para se atuar diretamente no que já existia do PJE da fase de conhecimento, a Justiça do Trabalho, pela sua força, pela sua vitalidade, passa hoje a ser o braço de maior desenvolvimento e de maior projeção do projeto a nível nacional. Hoje, o PJE deve muito do que é, a nível nacional, à colaboração da Justiça do Trabalho e de sua equipe técnica, que suplanta qualquer equipe técnica, seja do Conselho Nacional de Justiça, seja da Justiça Federal, seja da Justiça Eleitoral, seja de qualquer outro ramo da Justiça. Ninguém tem uma equipe com tantos técnicos e há tanto tempo trabalhando no projeto como a Justiça do Trabalho. Então, houve uma grande união nacional em torno desse projeto e os módulos programados, primeiro, um módulo de conhecimento de primeiro grau, um módulo de segundo grau e um módulo de execução simplificado. Nós não abandonamos o projeto de execução, mas passamos a trabalhar numa outra vertente de entregar um sistema de forma adequada e rápida, mas de forma mais simplificada, dentro do lema que é utilizado hoje no PJE, de começar pequeno, pensar sempre grande e crescer rápido. Esse é o lema do projeto e que tem sido adotado desde a sua fase inicial. A integração do PJE com vários outros sistemas, alguns sistemas da própria Justiça do Trabalho, como carta precatória eletrônica, Renajude, Infojude, Bacenjude, já é utilizado. Nós fizemos a integração desse sistema com o sistema Audi, que é um sistema de audiência que era largamente utilizado na maior parte
dos tribunais regionais do trabalho, dentro de uma estratégia de que o módulo de audiências concebido pela Justiça Federal no modelo do PJE originário, pela Justiça Federal não ter tradição na realização de audiências, eles fazem isso de forma muito esporádica, nós não tínhamos condições de aproveitar aquele ambiente. Havia também um risco muito grande de utilizarmos o módulo de audiência do PJE originário, que é totalmente em ambiente web, caso caísse a rede de internet, e isso é bastante comum de acontecer a nível de Nordeste brasileiro, o juiz do trabalho teria que adiar todas as suas audiências, porque não conseguiria realizar audiências nesses dias. Então, a adaptação ao sistema Audi, que é um sistema que roda na máquina local, em sala de audiência, bastando que eu tenha energia, eu consigo fazer as audiências, foi uma medida estratégica adotada pelo módulo de primeiro grau, até para possibilitar que, em alguns regionais onde há justiça itinerante, o juiz pudesse realizar suas audiências em locais mais distantes, utilizando o sistema Audi, e, no retorno, encaminhar as suas atas de audiência para o sistema do PJE, usando a internet na localidade da vara-sede. Então, foi imaginado a utilização de integração desses vários sistemas, e ainda estamos fazendo integrações atualmente com os bancos, vamos fazer com o Correio e com a AGU, com o Ministério Público do Trabalho, porque o PJE trabalha dentro desse grande serviço que é integrado a vários outros órgãos, principalmente do Poder Executivo. Foi feita toda uma parte de governança, talvez o único ramo que esteja hoje estruturado com essa parte de governança normatizada, seja a Justiça do Trabalho, dentro do PJE, foi, através de atos normativos, criada essa estrutura de governança, que hoje é formada por um Comitê Gestor Nacional do PJE, da Justiça do Trabalho, composta por magistrados, servidores, advogados e representantes do Ministério Público. E é bom frisar, a Justiça do Trabalho foi a pioneira em trazer para o seu grupo gestor nacional a participação dos usuários externos. Até então, no grupo gestor do Conselho Nacional de Justiça, não havia participação dos advogados nem do Ministério Público. A Justiça do Trabalho foi a primeira a trazer esses usuários externos para o seu comitê, o que depois veio a ocorrer também a nível nacional. Em maio de 2011, foi criado o Grupo de Negócios de Primeiro Grau, composto por magistrados e servidores, que definem as funcionalidades do sistema para o público do primeiro grau. Da mesma forma, em junho de 2011, foi criado um grupo de negócios de segundo grau, composto por desembargadores e servidores de segundo grau, gabinetes e turmas, que definem as funcionalidades que serão utilizadas para o segundo grau. A nível de TST, hoje também já existe o grupo, conforme o ministro bem colocou, formado por magistrados e servidores, que também estão definindo as funcionalidades que deverão constar do módulo do PJE do TST. O nosso organograma hoje ele é composto pelo ministro-presidente do CSJT e do TST, e talvez aqui seja a grande força do projeto como um todo, já que o PJE não é vinculado ao TST, a CETIM, não é vinculado ao CSJT ou a antiga ASTIC, hoje CETIC. Na verdade, o PJE é vinculado diretamente à presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que é quem define os rumos do projeto. E isso dá uma dimensão de muita força institucional ao projeto do PJE a nível de Justiça do Trabalho. Logo abaixo, nós temos o Comitê Gestor Nacional, os dois grupos de negócio, ao qual me referi, de primeiro grau e de segundo grau, uma coordenadoria executiva que cuida de toda a parte administrativa do projeto, passagem, diárias e todo o relacionamento institucional do projeto, hoje a cargo do Dr. Paulo Camarão. Temos uma gerência técnica, que é o servidor Marcos Barreto, que cuida de toda essa parte técnica, vinculado a ele as várias equipes de técnicos, dentro de uma estrutura montada de desenvolvimento, análise, testes, segurança, enfim, as várias áreas de desenvolvimento desse grande sistema. Em junho de 2011, há um início efetivo de desenvolvimento por parte da Justiça do Trabalho, da nossa equipe, que tinha sido alocada a partir do início de maio e que teve que ficar durante um período de capacitação para aprender a utilizar essa nova tecnologia. E, nessa época, nós tivemos que transpor diversos obstáculos.
O mar, na verdade, era muito revolto nessa época, nós não conhecíamos muito bem a praia onde nós estávamos chegando, mas, mesmo assim, nós nos aventuramos e fomos surfar a onda, porque ela estava passando e era o momento da Justiça do Trabalho começar, efetivamente, a produzir dentro do PJE Nacional. Enquanto muitos corriam dos obstáculos, nós, da Justiça do Trabalho, tivemos um comportamento diferente. Juntamos as pedras do caminho e fomos, como disse Fernando Pessoa, construir o nosso castelo. Então, tivemos coragem de, sozinhos, mesmo naquele momento, de enfrentar os obstáculos e ir adiante. E isso descortinou um novo horizonte para a Justiça do Trabalho dentro desse projeto nacional. Talvez aqui venha a fase mais difícil, que foi a fase da implantação. E a implantação, como a gente sabe, é fazer com que essa planta, de fato, vingue e cresça. E a primeira providência foi criarmos um grupo de implantação nacional, um grupo multidisciplinar, formado por magistrados, por pessoas da área de comunicação, área de promoção à saúde, a parte de diretores gerais, secretários do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, servidores da área judiciária, da área da CETIM, enfim, todos os segmentos que estão envolvidos com um grande projeto de implantação daquilo que é o nosso principal serviço, que é a entrega de prestação jurisdicional. Esse mesmo modelo multidisciplinar foi sugerido e adotado no âmbito dos regionais, que criaram também, em cada um dos 24 tribunais regionais do trabalho, um grupo multidisciplinar. Foi feito um plano nacional de implantação. Esse plano ele é dividido em vários subplanos, um subplano de capacitação, de comunicação social, de promoção da saúde, um de cooperação, porque nós precisamos de ter planos de cooperação com a AB, Ministério Público, com a Advocacia Pública, porque sozinho nós não conseguiríamos fazer essa implantação sem o apoio dos nossos usuários externos, e tem os subplanos da gestão de tecnologia, um plano de sustentação, que é possibilitar que esse projeto tenha permanência para as próximas décadas, e para que isso aconteça é preciso que a gente faça com que existam pessoas dedicadas a pensar o PJE, que é o nosso negócio, que é a nossa principal atividade pelas próximas décadas, e também um plano de segurança da informação em relação aos nossos dados. E aqui dá uma ênfase especial às ações de capacitação, o engajamento da ENAMAT em todas as atividades de capacitação envolvendo magistrados e também da área de gestão de pessoas do CSJT e dos tribunais regionais, através das suas escolas judiciais, fazendo uma capacitação em larga escala de magistrados e de servidores. A política adotada foi a política de identificação dentro do universo de servidores, aqueles que poderiam exercer essa função de ser multiplicadores. Não havia uma outra alternativa, e me parece que é a mesma que vai ser utilizada aqui, de criarmos multiplicadores para que esse conhecimento possa ser replicado em grande escala para um universo maior dos usuários internos e também dos usuários externos. Foi incentivado pela ENAMAT, com o apoio do CSJT, a criação de laboratórios em todos os tribunais regionais para poder propiciar uma capacitação não apenas teórica, mas também uma capacitação prática numa ferramenta de tecnologia, como é o processo judicial eletrônico. Hoje, essa capacitação tem sido feita pelos regionais em todas as 24 regiões, seja por servidores da própria equipe dos tribunais, seja por servidores cedidos pelo CSJT e magistrados da Força Nacional da ENAMAT ou magistrados das escolas judiciais locais. Então, a implantação do PJE, o ministro já enfatizou isso, foi uma verdadeira operação de guerra, e a primeira grande estratégia foi compreender o nosso campo de batalha. Havia uma necessidade clara de nós avaliarmos os dois modelos, a implantação de varas que já nasceriam totalmente eletrônicas, com a implantação do PJE em varas que já existiam com processo físico e que passariam a ser varas mistas a partir do momento do ingresso do sistema.
Então, a primeira estratégia era variar esses dois impactos, seja numa vara de processo em papel, seja numa vara que já nasce num ambiente totalmente eletrônico. O impacto é muito grande e a forma de abordar essa implantação também é bem diferenciada. A primeira experiência, então, foi a vara de Navegantes, em Santa Catarina. Aí o prédio da vara, que foi um prédio alugado, uma vara que já nasceu totalmente eletrônica. Aqui é a realização da primeira audiência do PJE com o juiz Roveda, que foi o nosso colega pioneiro, e nós pudemos dizer que, do nosso ingresso efetivo no projeto, em abril, até dezembro, quando ocorreu essa implantação, foi uma verdadeira gestação aí desses meses, e o PJE nasceu efetivamente no dia 5 de dezembro de 2011. Foi lançada a primeira pedra do nosso castelo. O primeiro grau estava implantado numa vara piloto, e de lá nós subimos para o Nordeste brasileiro, mais precisamente para a 7ª região, Caucaias, no Ceará, próxima a Fortaleza, para fazer o contraponto de implantar o PJE numa vara que era uma vara mista, uma vara antiga, que já tinha processos em papel, e o PJE implantado, então, nessa unidade, que o colega Hermano, na 7ª região, na sua primeira audiência do PJE, e o nosso bebê cresceu um pouco mais, isso já no dia 16 de janeiro de 2012. De lá, nós subimos e fomos para o Centro-Oeste, Mato Grosso, onde foi implantada na vara de Caucaia, também uma vara mista, e o PJE assume, então, no dia 8 de fevereiro de 2012, a sua terceira experiência de implantação, 2 varas mistas, uma vara eletrônica. De lá, nós fomos, então, para Arujá, em São Paulo, 2ª região, uma vara nova, que já nasce totalmente eletrônica, o prédio da vara de Arujá, e a colega substituta Letícia realizando a sua primeira audiência de PJE. Isto no dia 27 de fevereiro de 2012. Implantadas 4 primeiras varas, dentro de um cronograma rigoroso, 2 varas mistas, 2 varas totalmente eletrônicas. No dia 19 de março de 2012, nós implantamos o módulo de 2º grau no Tribunal Regional da 12ª Região. A primeira vara eletrônica foi implantada na 12ª Região, a primeira implantação de 2º grau para julgar os recursos da vara de Navegantes também foi implantada no mês de março, praticamente 90 dias após a implantação da primeira vara. Foi posta a 2ª pedra do nosso castelo. O 2º grau também estava com a sua primeira experiência de implantação. E seguimos para o Gama, mais precisamente uma vara mista, um prédio alugado aqui da 10ª região, o colega substituto Leador realizando a sua primeira audiência de PJE, e o nosso bebê cresce um pouquinho mais e vai para a sua 5ª experiência. Do Gama, nós fomos para a Bahia, e aqui já muda um pouco a nossa feição do projeto. A partir dessa implantação, nós passamos a implantar o 1º e o 2º grau juntos. Não há mais a implantação do PJE de um único bebê do 1º grau para voltar ao 2º. A partir da implantação da Bahia, o PJE nasce simultaneamente no 1º e no 2º grau em todos os tribunais regionais do trabalho a partir de maio. E aí começa uma verdadeira operação de guerra para que essas implantações, como nós vamos ver, sejam feitas em massa. A partir de junho, já é implantado na 18ª região, no dia 15, ainda no mês de junho, a primeira região implanta no dia 18, praticamente uma implantação por semana. Nós antes implantávamos a cada mês uma vara e aguardávamos o resultado, agora passamos a implantar 1º e 2º graus de forma simultânea e praticamente uma a cada semana. A 20ª região implantou em julho, a 24ª também em julho, a 22ª em julho, a 15ª no dia 3 de agosto, e o nosso bebê vai crescendo e se espraiando por todo o Brasil. 21ª, a 3ª região já foi em setembro, a 6ª região também em setembro, no final de setembro a 4ª região,
início de outubro, a 17ª, a 8ª região em outubro, a 9ª região também em outubro, a 19ª região agora, já 9 de novembro, em 19 de novembro, a 14ª região implantou também, e a última implantação, 23 de novembro, a 13ª região. Hoje o PJE está implantado em praticamente todo o Brasil, faltando apenas 2 regiões. A 16ª região e a 11ª região. A 16ª está com o seu cronograma já marcado para segunda-feira, dia 10, e será implantado, que já está tudo planejado e preparado. A 11ª região irá implantar no dia 17 de dezembro, também já está tudo planejado, preparado, todo o ambiente já está montado. A velocidade dessas implantações, de fato, foram assustadoras, já que em 2012, conforme o ministro também já bem enfatizou, a nossa meta 16 do CNJ era implantar em 10% das varas de todos os 24 tribunais regionais, o que daria uma média de 143 varas. Essa meta já foi batida, porque a previsão de final de 2012 são 245 varas. Hoje nós estamos implantando algumas varas, já estamos chegando a um universo de 160 implantações, e nas 2 próximas semanas haverão implantações em massa em diversos tribunais regionais, o que totalizará mais de 80 e poucas implantações de varas nesses período aí de 15 dias. A meta do CNJ era implantarmos pelo menos uma classe originária em todos os tribunais regionais, e essa meta vai ser atingida, já que só faltam 2 tribunais regionais, e até agora nenhuma implantação do PJE deixou de ser concretizada, quando muito adiada por alguns poucos dias, em razão de agendas dos ministros, presidente ou até mesmo do tribunal. Mas nenhuma implantação deixou de ser feita dentro do cronograma que tem sido rigorosamente cumprido. Então, todos os 24 tribunais regionais terão instalados o PJE no ano de 2012. O nosso cronograma para janeiro a março de 2013, o Amapá, embora a 8ª região já tenha implantado o PJE, mas é desejo do ministro não só implantar na 8ª região, como também implantar no estado do Amapá, já que a implantação que ocorreu foi no Pará. Também implantar em Roraima, já que a primeira região que vai implantar ainda será no Amazonas, nós também implantarmos em Roraima, e no Acre, que já teve a implantação da 14ª, mas foi em Rondônia, é desejo do presidente implantar o PJE em todos os 27 estados, e não apenas nos 24 tribunais do trabalho. E a maior expectativa de implantação, que também está planejada para ocorrer, o TST em fevereiro de 2013. E aí nós teremos os nossos trigêmeos chegando às 3 instâncias, o PJE. E teremos, então, construído, de fato, a evolução do nosso castelo. Para 2013, a meta, o ministro também já anunciou, é 40% do total das varas, o que dá uma média de 571 varas. Alguns tribunais, no ano de 2012, já atingiram e suplantaram essa meta. O TRT da 7ª região, o da 20ª região e o da 23ª região. Todos já implantaram o PJE na capital e em algumas unidades do interior. A 20ª região comenta-se que fará um esforço para implantar 100% de PJE ainda nesse ano de 2012. O grande desafio para o ano seguinte é criarmos núcleos de desenvolvimento nos tribunais regionais para que esse sistema cooperado possa se manter. Nós sabemos que o modelo atual de desenvolvimento do PJE é um modelo que não se sustenta no tempo por muito mais do que 1 ano ou 2, considerando que esses técnicos estão aqui viajando de segunda a sexta, abandonando seus lares e suas famílias há praticamente 2 anos. É um modelo dispendioso, de grande
desgaste físico e emocional para esses servidores, e a tendência é que a gente mantenha uma equipe definitiva fazendo a manutenção do sistema a nível nacional aqui no CSJT e no TST, e criemos, então, núcleos de cooperação nos tribunais regionais com esses técnicos que estão voltando e possamos, então, toda a Justiça do Trabalho trabalhar unida em prol desse grande projeto. Então, a ideia é criar essa organização autopoética mesmo, né, como um ser vivo que se reproduz e se mantém dentro desse universo de compartilhamento entre todos os tribunais regionais com o núcleo central do TST-CSJT. Também há uma preocupação muito grande da nossa parte em criarmos alicerces seguros para que o nosso castelo não venha a ser atingido pelas intempéries do tempo e também do mar. Essa infraestrutura, seja de equipamentos, seja de rede de internet, já está sendo construída nesse ano de 2012. Vários equipamentos foram comprados e doados aos tribunais pelo CSJT, e é o nosso objetivo trabalharmos sempre cada vez mais na melhoria do desempenho do sistema para o próximo ano e da melhoria da infraestrutura que dá suporte a esse serviço. E o TST, o que nós poderíamos falar em relação ao PJE aqui no TST? Primeira coisa é que os números de processos no Tribunal Superior do Trabalho impressionam e são realmente algo assustador. Se nós olharmos, em 2005, o tribunal recebia 117.203 processos, praticamente em 7 anos ele passa a receber, a estimativa de 2012, 237 mil processos. Ou seja, houve apenas uma pequena queda no ano de 2010, mas ela já se superou nos anos seguintes, de modo que há um crescimento considerável de processos ano a ano. Eu tive a curiosidade de ver também a questão dos julgamentos no tribunal, e nós podemos perceber também nessa série histórica que o número de julgamentos tem sido crescente. Aqui, no ano de 2009, atingiu o seu grande pico de produtividade, com 265 mil processos, quase 266 mil. Houve uma queda em 2010 e 2011 e uma recuperação no ano de 2012. Aqui deve ter muitos servidores de gabinetes que poderão, com muito mais propriedade do que eu, explicar o que se passou nessa queda de desempenho. Mas, considerando o grande acervo de processos que o Tribunal Superior do Trabalho tem, é muito provável que, em razão de metas estabelecidas também pelo Conselho Nacional de Justiça, exigindo que os gabinetes passem a julgar aqueles processos mais antigos, normalmente processos do acervo mais complexos, tenha havido uma diminuição daqueles processos que, nesses anos áureos de 2008 e 2009, possam ter sido realizados votos em massa em razão de serem processos mais repetitivos. A partir desse momento, os gabinetes começam a ter menos processos simples ou menos processos repetitivos para julgar, passa a ser processos mais complexos, o desempenho necessariamente passa a ser outro, já que o contingente de processos agora já filtrados tem uma complexidade muito maior. Houve uma recuperação no ano de 2012, e isso também pode e deve ter sido atribuído à melhoria dos recursos de BI, na identificação de processos que podem e devem ser julgados em maior volume, e a tecnologia tem ajudado os gabinetes nessa tarefa hercúlea de solucionar um volume muito grande. Mas o que a gente percebe é que, seja com uma produtividade altíssima, o tribunal ainda não consegue julgar todos os processos que recebe nesses últimos anos. Isso está acumulando estoque. Se nós formos fazer uma comparação de setembro a dezembro de 2009, quando o processo era em papel, o tribunal recebeu 74.144 nos meses de setembro a dezembro. Com a implementação do processo digitalizado aqui,
o ano de 2010, foram recebidos 82 mil, quase 83 mil processos, ou seja, com a digitalização houve aumento de recebimento de processos. Isso ocorreu nos anos seguintes, de 2010 para 2011 e de 2011 para 2012. Ou seja, o advento do processo digitalizado, de alguma forma, propicia um aumento também do volume de serviço no Tribunal Superior do Trabalho. O tempo médio do acervo, um dado bem interessante que foi identificado esse ano pelo setor de estatística, demonstra que, embora isso tenha caído ano a ano, mas ainda são números expressivos. Se nós olharmos, talvez, os dois maiores procedimentos que abarcam aqui no Tribunal Superior do Trabalho, que é o AIRR e o recurso de revista, nós podemos dizer que praticamente um ano para se julgar um AI, dentro do acervo mais antigo, e mais de 2 anos para se julgar um recurso de revista. Ainda são tempos, vamos dizer assim, compreensíveis diante do volume, mas que temos muito ainda a melhorar em termos de usar recursos tecnológicos para diminuir cada vez mais esse tempo de entrega de prestação jurisdicional, já que trabalhamos com verba de natureza alimentar. E o que é que o PJE pode ser ou fazer diferente em relação ao que nós temos hoje de processo digitalizado nesse temporal de processos que chegam ano a ano aqui no Tribunal Superior? A primeira grande mudança, e já foi muito bem dito aqui pelo ministro Dallazen, é que, no modelo atual, nós tínhamos 3 instâncias que, embora se interajam e tenham nítidos reflexos uma sobre a outra, elas estão, de alguma forma, fazendo um grande retrabalho para que um processo que entre na primeira instância possa chegar até a terceira instância. Com o processo judicial eletrônico único, a nossa situação passa a ser diferente. Todas as instâncias estão integradas e o nosso raio de ação da Justiça do Trabalho passa a ser um único, e não mais cada tribunal interagindo com o seu primeiro grau, que, por sua vez, o segundo grau tem que interagir com o terceiro grau dentro de sistemas diferentes que não se comunicam, que não se integram. Então, o PJE, na verdade, só para a gente ter uma noção do que acontece hoje, para um processo digitalizado chegar no sistema atual, ele primeiro tem que ser triado lá no setor de revista ou de AI, depois ele é digitalizado. Normalmente, alguns tribunais até xerocopiam essas folhas originais para não passar os originais nos scanners, mas alguns, depois de digitalizar, esses processos são identificados para uma grande digitalização em série. Depois, os servidores do segundo grau são obrigados a fazer o lançamento dos dados no sistema e-recurso, enviar esses dados para o TST e depois vêm os dados, os documentos são digitalizados por um outro sistema, que é o e-remessa. Feito esse envio ao Tribunal Superior do Trabalho, ele é recepcionado e é feita uma triagem numa área específica, onde são inseridos marcadores para que possa se identificar naquelas peças encaminhadas o que é um acórdão, o que é um recurso de revista, o que é uma procuração, enfim, todas as peças que compõem o lote de documentos encaminhados. Apenas nesse trabalho se gasta alguns meses de intenso trabalho pelo volume diário recebido no Tribunal Superior do Trabalho. No nosso modelo integrado de PJE, como tudo funciona dentro de uma mesma engrenagem, de um sistema único e comum, na verdade, esses dados, essas peças já estarão todas elas individualizadas, estruturadas dentro do próprio PJE. O advogado, ao ingressar, já entra com essas peças individualizadas, os atos praticados dentro do sistema já ficam individualizados, de modo que, quando o processo chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, ele já trará todas as peças marcadas e identificadas, não será mais preciso ter esse grande retrabalho. A parte de autuação também já vem toda feita do segundo grau, já que o sistema será único, isso também trará um grande ganho de tempo na área específica aqui de autuação e distribuição no tribunal. Conforme o ministro já também mencionou, a distribuição é automática, de modo que o processo já chega imediatamente nos gabinetes. A ideia concebida dentro do PJE é que nós possamos,
utilizar dados estruturados das petições dos advogados para ajudar com esses dados estruturados os relatórios e as sentenças dos juízes, que, por sua vez, esses dados estruturados das sentenças, junto com os dados estruturados dos despachos de admissibilidade dos eventuais recursos por regionais, sejam aproveitados pelo Tribunal Regional e essa mesma sistemática seja, enfim, levada ao acordo no TST. Ou seja, a ideia concebida é sempre de aproveitamento de dados dentro de um sistema único, de modo a facilitar esse trâmite entre as diversas instâncias do Poder Judiciário Trabalhista. Uma outra grande mudança, o cadastro de partes no PJE é feito mediante integração com o site da Receita Federal, de modo que nós utilizamos CPF e CNPJ para identificar as partes. Esse é um requisito muito interessante, porque nos dá segurança em relação à identificação das partes beneficiárias das nossas decisões. Recentemente, quando tivemos que implantar a BNDT, tivemos um grande impacto nos mais diversos sistemas dos tribunais, pelo uso de homônimos que não havia esse dado dentro do sistema, de modo que Raimundo Nonato, no Ceará, podia ser quase que um terço da população. O João Batista da Silva também é um nome que deve ter alguns milhões no Brasil. Então, com o uso do CPF e do CNPJ dentro do sistema do PJE, isso permitirá uma grande segurança na identificação das partes credoras e devedoras. Um outro aspecto também já enfatizado pelo ministro, a questão da segurança, a utilização da certificação digital, que é essencial para coibir a ação de hackers. Por mais que a gente imagine que login e senha é algo seguro, é muito fácil se criar páginas falsas na internet, se, de alguma forma, utilizando softwares ou robôs maliciosos, se capturar essa senha e passar a utilizar indevidamente essa senha e, com isso, praticar atos judiciais, o que seria algo extremamente perigoso em se tratando de uma atividade feita pelo Estado brasileiro, que é a entrega de prestação jurisdicional. Então, o PJE trabalha com certificação digital para trazer toda essa questão de segurança. Nós não utilizaremos login e senha em nosso sistema. A certificação digital é requisito obrigatório, seja para os magistrados, seja para os advogados, enfim, para qualquer usuário do sistema que esteja a ele logado. Uma outra grande mudança do PJE em relação ao sistema atual do TST é que ele trabalha com o sistema de fluxo. Hoje, uma tarefa que é direcionada ao gabinete, amanhã, por uma questão de estudo de um processo de trabalho, pode passar aí para uma secretaria ou vice-versa. O sistema é extremamente maleável para que a gente possa utilizar dos recursos de fluxo e diga que essa tarefa que hoje é feita pelo assessor, agora vai ser feita pelo chefe de gabinete. Podemos criar raias de tarefas e atribuir esse papel a determinado servidor ou a determinada unidade. Isso com uma rapidez incrível, modificando o nosso processo de trabalho, que tende a ser continuamente aprimorado. Então, o fluxo hoje do primeiro grau, por exemplo, nós temos uma grande análise de conhecimento, que seria a Secretaria da Vara, com suas diversas tarefas, um fluxo de liquidação e um fluxo de execução, e funciona muito bem. Genérico como tem que ser, para evitar que os juízes sejam, de alguma forma, tolhidos na liberdade de realizar a sua atividade. É óbvio que essas tarefas todas que tem aqui são tarefas previstas em lei, obrigatórias, que nenhum juiz vai fazer, mas o juiz tem uma grande variedade de possibilidades de procedimento, porque o fluxo é extremamente genérico nesse momento inicial de aprendizagem de processo eletrônico. Outra grande vantagem, já também destacada pelo ministro Dall'Azen, que é a interoperabilidade, ou seja, a comunicação entre os vários sistemas, e por ser um sistema único, um sistema nacional, fazendo a integração desse sistema com o sistema do Ministério Público do Trabalho, nós beneficiamos de forma simultânea os 24 tribunais regionais de trabalho e também o TST, fazendo a integração desse sistema com o sistema da AGU, ou fazendo com o sistema da Procuradoria da Receita Federal, enfim, qualquer integração de sistema que venha a ser feito, como o sistema é único, beneficia a todos de forma rápida e imediata. Então, a utilização de serviço de web service é essencial para que os sistemas se comuniquem entre si e a gente possa trafegar dados com maior agilidade e rapidez, dispensando notificações postais e trabalho burocrático. Outra grande vantagem
desse sistema nacional é que ele não é um sistema feito apenas pela Justiça do Trabalho, mas é um sistema nacional desenvolvido com a participação do Conselho Nacional de Justiça, agora com a Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Justiça Federal, vários tribunais de justiça, OAB, Ministério Público, ou seja, é um sistema nacional desenvolvido pelo Poder Judiciário Nacional para atender a todos os ramos, de modo que, num futuro bem próximo, em havendo uma declinação de competência de um ramo da justiça brasileira, esse processo possa ser recepcionado no PJE do outro ramo de forma automática, de forma tranquila, sem nenhum problema maior de perda de tempo ou de recursos tecnológicos. Se os senhores me perguntar qual é o sistema melhor que a gente pode conhecer, eu diria que é o sistema nervoso, né? O cérebro humano, ninguém conseguiu até hoje desenvolver nada semelhante. E o PJE copia desse modelo sistêmico divino, vamos dizer assim, dois grandes atributos. O primeiro é trabalhar com a integração. Os bilhões de neurônios trabalham todos integrados e a nossa visão é trabalhar de forma integrada, não só com todos os 24 tribunais regionais, mas também com o CNJ, Justiça Federal, Justiça Militar, Eleitoral, enfim, todos trabalham integrados dentro desse grande projeto. E o principal, que é o compartilhamento. Talvez aqui seja a maior virtude desse projeto PJE a nível de Justiça do Trabalho. Qualquer melhoria que é proposta por um tribunal regional, ela automaticamente incorporada ao sistema beneficia a todos. O que é bom para alguns ou para a maioria passa a ser bom para todos. Aquilo que só serve ao interesse de algum tribunal, consequentemente, não passa a ser adotado no sistema nacional, já que ele tem que ser um sistema que se destina às 24 regiões. Esse ganho é algo fantástico. As contribuições dos juízes, dos desembargadores, dos diversos tribunais, em cada tribunal nós temos excelentes ideias, excelentes iniciativas, passam a ser utilizadas a nível nacional, beneficiando a todos, de modo que o sistema sempre chega melhor em uma região do que saiu da região anterior. E isso vai ser pelas próximas décadas. Então, essa união de toda a justiça brasileira, em especial da Justiça do Trabalho, é essencial. Nós passamos a ter um braço muito maior em termos de atingir, e é impressionante o que o sistema do PJE conseguiu, nesse pouco tempo de existência, desenvolver, graças a essa capacidade de produção que não se resume apenas à equipe da CETIM ou do CSJT, mas a 24 tribunais regionais com seus excelentes técnicos a nível nacional. Então, há uma grande massa de pessoas trabalhando em prol de uma única causa que nos une. Isso nos propicia ter um horizonte muito bom de manutenção evolutiva desse sistema. O TST não vai precisar apenas contar com a CETIM para melhorar o sistema do PJE aqui no TST. Na medida em que uma melhoria é feita para um Tribunal Regional do Trabalho pela equipe do CSJT, automaticamente essa melhoria é incorporada e também beneficia o TST, conforme nós temos visto em relação à sala de sessões, a gabinete, porque as atividades terminam sendo bem parecidas. Óbvio que tem algumas funcionalidades que serão específicas daqui, pela natureza do Tribunal Superior e a sua variedade de procedimentos e quantidade de processos, mas boas coisas que o TST já utiliza, como votação em planilhas para processos repetitivos, os tribunais regionais também já copiam dentro de um volume de serviço que seja adequado a essa realidade. Há uma preocupação muito grande também da equipe com a questão da usabilidade, ou seja, transformar o sistema em algo simples, intuitivo, que facilite a utilização pelo usuário. Quem for usar vai perceber que há uma preocupação com esse requisito. Uma outra grande contribuição da Justiça do Trabalho, que não existia ao projeto, é a questão da acessibilidade. A Justiça do Trabalho, pelo que eu conheça, no Brasil, com certeza, e no mundo, talvez seja a única que tem um magistrado cego em seus quadros, um desembargador da 9ª região, que vai ser usuário do sistema. Um dos técnicos que desenvolve o nosso projeto, e um excelente técnico, é deficiente físico. E foi ele, como deficiente visual que identificou dificuldades de utilização do sistema para os deficientes visuais. Então, há uma preocupação da Justiça do Trabalho. Fizemos um convênio agora com
o Executivo, para trabalharmos nessa área de acessibilidade, porque são 6 milhões de brasileiros que, de alguma forma, têm alguma limitação de visão e que estavam, até então, excluídos dos sistemas de processos judiciais que são concebidos, todos eles muito baseados em cliques, em telas e sem nenhuma preocupação social com a questão da acessibilidade. Então, a Justiça do Trabalho está trazendo esse grande contributo para o projeto nacional. Sabemos que as dificuldades agora da terceira pedra serão imensas, de fato. Chegamos ao TST e aqui a responsabilidade é muito grande, tudo haverá de dar certo. Podemos dizer que, nesse período, já estamos vendo as primeiras flores no nosso castelo, talvez estamos já colher, em breve, já estamos colhendo os primeiros frutos, e eu não tenho dúvida que aqui no TST nós vamos, muito em breve, chegar a esse novo cenário. Já para finalizar, gente, e dizer para todos aqui que nós, do Judiciário, nós podemos muitas coisas. Aliás, quase tudo a gente pode. Mas tem duas coisas que nós não podemos. Uma é mudar a lei divina do progresso. O progresso chegou e nós temos que nos adaptar a ele. E a outra é viver sem amor. Então, o nosso bebezinho está chegando aqui ao TST. Recebam ele aí com muito amor, com muito carinho. Ontem, ele completou 1 ano de idade, né? E, nesse aniversário dele de 1 ano, acho que o maior presente que ele pode ter é, de fato, ser bem recebido e ser muito bem alimentado aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Então, obrigado a todos e parabéns aí ao PJE pelo seu 1 ano de vida.